Oi, tudo bom? Vamos continuar nossos estudos do Livro dos Espíritos. Vamos em frente. Enquanto a gente puder estudar, vamos em frente. Continue orando até você conseguir ouvir e sentir Deus. Porque você acha que às vezes você orando, Deus vai te ouvir. É ao contrário, aí dentro de você tem uma sementinha plantada. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Escute a voz interna do Pai que te ama, do Pai que te protege, o Criador. Vamos em frente. Livro dos Espíritos, capítulo 7. Retorno da vida corporal. Vocês estão lembrados que nós estamos neste tema? Retornar, voltar para a carne, ok? Retorno à vida corporal. Nós estudamos como que é a vida do espírito lá no mundo espiritual, depois que ele morre, e agora nós estamos estudando o retorno, a reencarnação. Para ficar bem didático, nós paramos na pergunta 338 e vamos avançar na pergunta 339. A pergunta 339 em diante, né? Essa parte, esse item aqui termina na 343, vai da 339 a 343. Só esse pedacinho, ao meu ver, no meu entendimento, somente esse pedacinho daria uma palestra gigantesca e maravilhosa. Mas aqui é um vídeo que não pode ficar muito longo. Espero que nós possamos nos encontrar pessoalmente lá na Cruzada ou em outros lugares para a gente falar desse tema numa palestra e afundar e aprofundar o tema. Mas vamos tentar aqui num vídeo mais ou menos curto ou longo, né? Depende de cada um, do tempo de cada um tem. 339. Olha só que pergunta interessante, que eu adoro essa parte. E é que todo mundo tem medo porque desconhece, né? A gente não lembra. O momento da encarnação é seguido de uma perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Antes de você responder, você tem que se recordar que nós já falamos aqui, tá? A vida verdadeira é do espírito. Quando o espírito na carne morre, é como um pássaro que fica livre da gaiola e da prisão. A vida verdadeira é espiritual. Você está se preparando para entrar na carne. Você sente alguma coisa? Você fica com alguma sensação de voltar à carne? Então raciocine com a doutrina espírita antes de você responder. Não basta ler o livro, raciocine. Encarnar. A reencarnação num corpo material é a consequência da impureza da alma. Ou seja, para você precisar, ao gerúndio, precisar estar reencarnando, é que a sua alma é impura. Você não é um espírito evoluído ainda, totalmente livre dessa matéria. Você não é um espírito evoluído que só está com aquele perispírito sutil vagando de planetas em planetas. A reencarnação, a vinda na carne é típica de um espírito imperfeito. Então raciocine antes de responder. Se você está necessitando realmente reencarnar, voltar para a carne, você está voltando para a prisão. E a sensação que a pergunta 339 fala é de uma perturbação. Uma perturbação, por analogia, seguida de uma agonia. Quando morre, a gente não fica num estado de torpor até despertar na espiritualidade? Não é assim que funciona? Quando vai voltar para a carne, o espírito também fica sentindo uma agonia, uma espécie de ansiosidade
que é aquilo que antecede a sua vinda na carne. Por isso que a 340 fala que quando o espírito vai voltar para a carne, é como, analogia, uma metáfora, é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Então o espírito tem consciência de que ele vai, na maioria das vezes, os espíritos muito atrasados não, nós vamos ver, mas o espírito tem consciência de que vai voltar para a carne. E ele fica num estado de agonia, de torpor, até que haja um momento em que ele acopla no novo corpo, juntamente com a concepção do embrião. Então o livro traz essa analogia, que é o viajante que embarca em águas perigosas, sabendo, como nós dissemos no vídeo passado, sabendo daquilo que ele planejou para a reencarnação dele, mas ele não saberá se ele vai sucumbir ou se ele vai aguentar. Essa perturbação que envolve o espírito, tá? Ela vai acontecendo até que haja esse acoplar do corpo e de que a nova existência corporal seja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia do espírito. Isso é interessante, porque as pessoas temem a morte, e a morte é a liberdade do espírito. Ele volta para o todo, enquanto a encarnação é o aprisionamento. Só que nós, dotados da bênção do esquecimento, não entendemos assim. Temos medo da morte, de deixarmos as pessoas e as coisas aqui no planeta, enquanto a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. E a 341 que fala da incerteza do espírito, quando ele vai entrar na carne, ele tem certeza daquilo que ele vai sofrer na vida. Como é que ele trata isso? Ele trata também com uma aflição, pois as provas da sua existência podem retardar ele ou fazer ele avançar segundo o bem ou o mal que tiver suportado. Então ele fica numa incógnita, ele traçou o projeto, o programa reencarnatório dele, com a assistência dos bons espíritos, e pensa, será que eu vou conseguir? E aí vai esse viajante para o corpo. E os amigos espirituais que estão à sua volta, dependendo da esfera em que o espírito habita, esses amigos espirituais vão ao seu encontro assistir a sua partida. Pergunta 342. Por quê? Porque alguns níveis de espíritos ou de esferas de espíritos já são dotados desse entendimento, dessa clara evidência, dessa consciência espiritual de quem são. Por que consciência, Daniel? Porque muitos espíritos atrasados morrem, desencarnam e acham que ainda estão encarnados e voltam a reencarnar, voltam a entrar na carne, às vezes sem perceber que estiveram na erraticidade. Voltam para o corpo, às vezes, sem perceber que estiveram durante um tempo no estado verdadeiro, que é o estado de espírito. Alguns, tão materializados que estão, acham realmente que a vida verdadeira é a material e ficam circundando o globo terrestre. Nós vamos ver daqui a pouco isso daí. Então, dependendo da esfera que o espírito habita e daquilo que ele é moralmente, esses espíritos com afeição, afinidade, vêm encorajar ele no momento da partida,
Vai, meu irmão, vai, meu amigo, para a carne e força, volte a lutar, volte melhor. E a hora que você estiver aqui de novo no mundo dos espíritos, nós vamos gozar da felicidade por você ter feito todo o bem que podia. E esses espíritos amigos nos seguem durante a vida. E, relativamente, nós nos encontramos durante os sonhos, durante as nossas dormidinhas, onde a gente vai e visitamos uns aos outros, tá? E assim acontece também deles chegarem até nós para nos encorajar, porque eles sabem e nós sabemos lá no mundo espiritual que somos prisioneiros de um corpo que é passageiro, esse corpo que é curta a reencarnação. Diante da infinitude do espírito, a reencarnação é curta. Só que somos prisioneiros ainda em razão do nosso atraso planetário e no nosso atraso moral, temos que reencarnar. Porque, como eu disse no começo, a reencarnação é típica de uma alma que ainda é impura. Eu gostaria de parar aqui na 343 do Livro dos Espíritos e fazer um gancho e um paralelo com vocês para aprofundar um pouquinho esse tema. Peguem aí na casa de vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho, vocês vão se dar conta e vão se deparar com os ensinamentos introdutórios do Evangelho. E eu peguei aqui no meu livro, é a página 32, para vocês fazerem uma conexão com essa relação do espírito voltar ou ir na carne. Trago aqui para vocês teorias que já eram sacramentadas, já eram sustentadas por Sócrates e Platão. Sócrates e Platão são os precursores do cristianismo e do espiritismo, tá? Já Sócrates já dizia coisas que Jesus veio confirmar, aumentando e ratificando e complementando de uma grandeza infinita que era Jesus Cristo. Então, olha que interessante o gancho que a gente sempre pode fazer do Livro dos Espíritos com o Evangelho. Na minha página 32, Sócrates, que nasceu em 460 mais ou menos antes de Cristo, que veio quase 500 anos antes de Cristo, Sócrates disse: o homem é uma alma encarnada. O homem não é um corpo que tem uma alma. O homem é uma alma, é um espírito que tem um corpo. E ela é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. A ele o quê? A ele, ao plano espiritual, que é o plano verdadeiro, tá? Porque lá no plano espiritual, o homem tem as ideias do verdadeiro, do belo, do bem e do absoluto e justo, que é Deus, Olha outra passagem interessante aqui de Sócrates e Platão. Que interessantíssimo que o Evangelho nos traz. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo. Por quê? Porque o corpo está sujeito a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, para o que é eterno, para o que é imortal. Então, olha aqui já Sócrates falando que a alma encarnada, ela luta, ela está encarcerada.
Mas quando ela se volta para o eterno, para aquilo que é a sua essência imortal, ela se liberta. Ela se liberta. Olha que interessante, tá? Eis o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais. Quer dizer, os órgãos e a matéria fecham, diminuem aquilo que o espírito é, aquela currículo que o espírito vem trazendo. Então, o corpo abafa as sensações do espírito, porque o corpo foi apropriado para aquela função, para aquele gênero de encarnação. E quando ele sai do corpo, ele fica tendo uma sensação ampla e macro daquilo que ele é realmente, tá? Repito, as almas puras são isentas de voltar na carne bruta, tá? A carne é mais sutil ou muito, muito próxima do perispírito, tá? E aí, olha só, as almas dos maus, Sócrates, falando antes de Jesus Cristo, Sócrates, as almas dos maus que se veem forçadas a vagar pela terra, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e continuam a vagar. Quer dizer, os atrasados não se dão conta de que estão desencarnados. E até que tenham novamente a oportunidade e o apetite de voltar à carne. Por que eles têm apetite de voltar à carne, os espíritos atrasados? Porque eles acham que é a vida verdadeira. Eles ficam perambulando entre os vivos, tá? Até que eles são empurrados e são revestidos de novo e reconduzidos a um corpo. Então eles voltam, retornam para os mesmos costumes da carne, porque eles acreditam que aquilo é a vida verdadeira, tá? E aí, olha lá, voltam para os mesmos costumes que tiveram a primeira vida e constituíram objeto das suas predileções, das suas vontades. Então, eu quis trazer isso para vocês do Evangelho, para vocês equilibrarem o raciocínio na lógica do Espiritismo, na razão aplicada, de que como é a volta para a carne. Quais as sensações que o espírito tem porque ele está voltando a se aprisionar. E se ele é lúcido e se ele é evoluído, ele vai agarrar essa chance. Ele vai, com unhas e dentes, abraçar a reencarnação nesse processo que é único. É a escola da vida na carne. E Deus quis que fosse assim. Então, parece que a gente está falando de uma coisa que é muito desagradável, ou que é muito doída, ou que é muito sofrida, mas vamos fazer por merecer voltarmos para a carne numa missão e não numa expiação. Vamos escolher uma prova para melhorarmos, para evoluirmos e não ficar reencarnando para expiar. Um beijo grande a todos, meus amigos.